Oi pessoal, a dica de hoje vai ser como montar trilho motorizado. Vem comigo que a gente vai te ensinar o passo a passo. Pessoal, a gente está com todas as ferramentas necessárias para montar seu trilho. Primeiro a gente tem uma trena, que você vai usar para fazer a medição do corte do seu trilho, tá? Segundo, a gente vai ter aqui uma caneta ou um lápis. Você vai usar isso daqui para poder riscar o corte da correia dentada, tá? Vou mostrar isso no passo seguinte. A gente vai ter também um alicate para você fazer o corte da correia dentada no ponto que você quer. E quando você fizer o corte do seu trilho, do seu perfil, é preciso usar um pincel para tirar todo o resíduo que ficar dentro dele, tá? Para não atrapalhar no corrimento aí da correia. Tem também uma lima que você vai usar para fazer o acabamento após o corte do trilho, então aqui você vai limar. Vai precisar também de uma chave Phillips para poder colocar o parafuso e tirar os parafusos das engrenagens e montar seu trilho. E por último aqui você vai usar um spray para poder lubrificar sua correia dentada. Então agora a gente vai para a montagem na prática. A Inteco vai ter dois perfis de alumínio para você montar seu trilho. Primeiro é esse, com esse formato de desenho. E para cada perfil vai ter uma engrenagem compatível também com o mesmo encaixe. Além dos perfis, também você vai poder ter a opção de colocar uma junção para deixar seu trilho maior. Se você quer fazer um trilho de 12 metros, você pode pegar duas barras de 6 metros e fazer a junção dela. Então essa parte aqui você vai encaixar aqui dentro, nesse encaixe aqui, ó, ele tem o formato. E depois eu venho com a junção por cima e vou apertar o parafuso. Detalhe, você não pode apertar com força esse parafuso, é somente para fixar. Senão, o que vai acontecer? Ele vai deixar o canal desalinhado aqui e o trilho não vai ter um bom corrimento. E aí a gente também tem esse suporte de teto para você fixar o trilho no teto. Ele vai se encaixar aqui, ó, e você vai encaixar ele. E para o outro perfil, o desenho vai ser diferente. É um alumínio mais leve, melhor para você trabalhar. A gente também vai ter uma engrenagem com o mesmo formato, com o mesmo encaixe, exclusiva somente para esse perfil. E também temos o suporte de teto, que vai ser usado dessa maneira aqui. Vai ter duas linguetazinhas para encaixar aqui na parte de cima, para você poder encaixar. Você vai encaixar ele aqui em cima e depois você vai fixar ele, tá? E também, se você quiser alongar, esse aqui você vai precisar de uma peça. Esse precisa de duas. Aqui você vai só colocar por cima, ele já vai encaixar aqui dentro, ó. Ele já vai encaixar aqui dentro. E depois você vai só apertar os parafusos. Também não é para apertar com força, porque senão ele vai danificar a parte de dentro e vai impedir o corrimento dos componentes. Esses são os demais componentes para a montagem do trilho. Esse é o suporte de parede que você pode usar junto com o suporte de teto. A gente tem também aqui a correia dentada, que inclusive é uma correia revestida por uma liga de aço, né? Tem várias ligas de aço interno dela, deixando ela muito forte para a sua montagem do trilho. Temos também dois puxadores aqui. Você pode usar um para abertura lateral e dois para abertura central. Esse daqui é usado para o sistema de cortina de prega americano, prega macho, e você vai usar esses rodízios aqui para colocar dentro do trilho, aqui, e prender sua cortina. Temos também essas travinhas aqui. Essas travinhas aqui, elas são usadas para travar a sua correia dentada. Vou mostrar isso na prática. E quando você for usar para uma cortina wave, a gente tem esses dois puxadores, que eles são já com o encaixe para os seus botões. Quando o sistema for de wave, você vai ter essa fita aqui, ela vai ter um espaçamento de 10 em 10 centímetros a cada botão, e vamos ter também os carrinhos, tá? No lugar desses aqui, esse aqui é só para prega e esse aqui é para wave. Então vai ter um espaçamento de 5 em 5 centímetros para fazer o formato das ondas. Vamos começar a nossa montagem do trilho. Eu vou usar aqui uma junção, tá? Tenho dois pedaços de 50 centímetros cada um. Quando você for fazer seu trilho, você vai medir com a trena e fazer o corte e fazer todo o passo a passo que eu indiquei no começo. Aqui eu vou colocar a junção. Deixar aqui mais ou menos na metade. Vou vir com a outra parte, encaixar aqui também. E agora eu vou parafusar ela. Lembrando que não pode ficar muito apertada, é só o suficiente para fixar ela.
ajustar aqui. Se ele ficar um pouquinho fora, você folga um pouquinho e deixa ele o mais justo possível para que a emenda não cause atrito. Importante lembrar de limar essa emenda aqui, tá? Bom, agora a parte de a gente passar essa correia dentada por todo o trilho. Qual que é o tamanho da correia dentada? Ela vai ser o dobro do seu trilho, mas não somente o dobro desse trilho aqui. Você tem que levar em consideração essas duas engrenagens que vão nas extremidades do trilho. Então vai ser o dobro do tamanho da sua cortina, que vai as engrenagens. Tá? Então, para não ficar difícil, o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai passar a correia dentada e depois a gente vai fazer o corte necessário. Então aqui tem dois encaixes, eu vou passar a correia primeiro de um lado, ela vai chegar até o final e depois lá no final eu vou encaixar ela numa das engrenagens que fica lá na extremidade. Essas engrenagens elas têm o mesmo formato dos dentinhos aqui da correia dentada para poder fazer o tracionamento dela. Vou trazer para cá para você ver. E aqui eu vou encaixar na engrenagem. Então, eu passei ela, vou puxar um pouquinho mais. E agora eu vou colocar do outro lado aqui, no outro encaixe. Então a correia ela vai fazer um formato infinito, né? Ela vai se fechar, fazendo o processo para que o motor, quando o motor ele vai encaixado nessa engrenagem, então ele vai girar essa engrenagem e fazer o tracionamento da correia dentada, para que faça a abertura e o fechamento da sua cortina motorizada. Então aqui já posso encaixar ela aqui, posso empurrar um pouquinho mais aqui, ela já vai sair aqui. Qual que é o segredo aqui? Você vai prender um desses puxadores aqui. Para isso, existe uma emenda aqui, tá? Ele pode ser separado um do outro aqui. Eu vou tirar esse parafuso para você poder encaixar na correia e posteriormente lá dentro do trilho você vai encaixar ele de volta. Vou tirar aqui, vou deixar aqui do lado. Eu vou encaixar a parte aqui do puxador na minha correia dentada. Vou mostrar um detalhe aqui. A correia dentada ela tem 11 milímetros, tá? De largura assim. Eu tenho 11 milímetros. Para ela encaixar certinho nas minhas travinhas aqui, eu precisei cortar aqui com alicate para que ela tenha uma pequena diferencinha de encaixe aqui, porque esse encaixe aqui ela é exatamente do tamanho da minha trava, senão ela não vai entrar aqui dentro. Então eu vou encaixar aqui dentro, tá? Vou colocar a travinha aqui, no caso para cá, ela tem um encaixezinho do dente. E agora eu vou pegar a parte de cima da trava para poder encaixar aqui, ó. Pronto. Agora eu vou colocar a parte do meu puxador aqui e ela vai entrar aqui dentro. E agora sim, eu vou fazer a medição certinha. Eu vou deixar ela rente ao trilho e eu vou ter que cortar aqui 13 centímetros, tá? Que é o tamanho suficiente para a gente encaixar depois. Por que 13 centímetros? Essa engrenagem aqui, o tamanho que a correia vai passar aqui dentro é 13 centímetros. Então eu tenho que cortar 13 centímetros passando daqui para que depois entre aqui e a gente encaixe aqui, tá bom? Então você vai pegar sua trena e vai medir aqui para ver se tem os 13 centímetros. Então deixa aqui. E aí você vai medir os 13 centímetros certinho, tá? Para não ter erro. Beleza. Cortando os 13 centímetros, agora eu já posso, já que eu já prendi a minha correia aqui, ó, eu posso já
puxar ela mais, para você ter mais como trabalhar aqui, certo? E agora eu vou passar na outra engrenagem que eu tenho aqui. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou encaixar a outra parte do puxador, tá? Então, se ele está desse lado aqui, eu vou colocar ele dessa maneira, para que depois ele venha fechar o trilho. Aqui eu estou montando um trilho de abertura lateral. Então aqui eu vou colocar outra travinha na correia dentada. Vou travar ela e vou fixar na outra parte do puxador. E colocar do mesmo lado que eu encaixei a outra parte dele. Então vou colocar aqui do mesmo lado e agora eu vou levar até ele. E aquela pecinha que eu tirei, que está ali fora, eu vou usar para fazer a junção das duas peças, tá? Então eu tenho ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui assim, ó. Primeiro eu vou encaixar ele aqui. Deixa eu afastar um pouquinho para cá. Aqui. Então encaixei ele aqui. Vou trazer para cá. E agora só colocar o parafuso aqui. O parafuso desse lado aqui mesmo, tá? O parafuso fica do lado do plástico para poder fixar a plaquinha. Agora, bom, aí você vai agora testar como é que tá o corrimento do seu trilho, tá? Se ele estiver muito pesado, você pode ajustar usando a sua engrenagem, puxando ela um pouquinho mais para trás ou empurrando um pouco mais para frente. Depois que você achar o ponto ideal, você vai travar ela com essas travas aqui, tá? Então, o meu aqui ficou pesado agora, eu vou dar uma ajustada aqui nela, puxar um pouquinho para trás, e ela tá com um corrimento legal agora. Então, eu vou travar aqui de um lado, então isso vai prender o trilho à engrenagem e vai fazer também o ajuste da sua correia dentada. Mesma coisa aqui também, vou travar ela aqui, para que o trilho não fique solto e nem a correia dentada fique desregulada, tá? Por último, agora você vai usar o que? Um lubrificante para facilitar ainda mais o uso do seu trilho com a correia. Então você vai passar na parte interna aqui da correia, tá? Vai usar esse biquinho aqui e vai passar em todo o trilho aqui. E você passa também no outro lado da correia dentada, para deixar tudo lubrificado. Então agora, além de estar com um corrimento já legal, porque assim, você tem que imaginar quando o trilho for grande, tá? Se for um trilho aí de 12 metros, ele vai ficar muito mais pesado, então o lubrificante vai ajudar muito nisso daí. Você já aprendeu a fazer a montagem do trilho com abertura lateral. Agora a gente vai fazer a abertura central, usando os dois puxadores, tá? A dinâmica vai ser bem parecido. A gente vai passar novamente a correia aqui pelo trilho, tá? Você vai passar por um lado aqui, até chegar no final. Chegando lá, a gente vai passar de novo pela engrenagem. Vai prender aqui. Travar ele, tá? A gente vai colocar o puxador. Encaixa ele aqui no trilho. Para você achar o ponto de você colocar o outro puxador, você vai deixar esse puxador lá naquela extremidade lá.
vai deixar lá. E agora você vai usar a caneta aqui que a gente falou que você ia usar para marcar nesse ponto aqui, tá? Então, nesse ponto aqui, você vai marcar para você poder colocar o outro puxador. Então, você vai fazer um risco aqui de caneta. E agora a gente vai tirar essa parte de lá para poder cortar aqui onde eu marquei de caneta. A gente vai desmontar essa parte aqui. Vai tirar esse braço. Você pode usar aqui um estilete, ou uma tesoura, alguma coisa pontiaguda para você desencaixar essa parte aqui, tá? Trava, então desencaixei. Eu vou colocar ela aqui, tirar para não poder puxar ela para fora agora. Então a gente marcou de caneta aqui para a gente poder cortar aqui para fazer o encaixe desse puxador do outro lado, tá? Porque vai ser uma abertura central, então vai vir um puxador daqui e de lá vai vir outro puxador. Então eu vou ter que encaixar aqui duas travinhas, uma travinha aqui e outra aqui, pegando essa marcação de caneta como base para colocar daqui para frente, tá? Então vou fazer um corte aqui e outro corte aqui para que possa encaixar. A gente já marcou com a caneta e já fez o corte para encaixar esse puxador aqui, tá? Então a gente vai agora, a gente vai trazer a correia aqui, já passei desse lado aqui, tá? Então eu vou trazer a correia para cá, até encontrar aqui. Já fiz o corte aqui para eu encaixar esse puxador aqui, tá? Então antes de eu encaixar esse puxador, o que que eu vou fazer? Eu vou passar essa correia por dentro da minha engrenagem aqui, tá? Por dentro dessa engrenagem aqui, então eu passo ela aqui primeiro, tá? E agora, o que que eu vou fazer antes de eu encaixar esse puxador aqui? Eu vou encaixar esse puxador aqui, que vai vir do outro lado do trilho, tá? Então eu vou encaixar nessa posição aqui e o outro eu vou encaixar vindo de lá, para fazer a abertura central. Então eu vou colocar aqui a trava na correia dentada, tá? Vou passar aqui dentro. Vou travar ele. E aí eu vou encaixar a parte dele, tá? Depois eu vou fechar ele lá dentro. Vou colocar aqui dentro e vou encaixar ele aqui dentro desse lado aqui. Então encaixei. Agora sim eu vou encaixar essa outra parte minha aqui do puxador, que eles vão fazer o fechamento, tá? Então eu vou colocar aqui duas travinhas, tá? Vou colocar uma aqui nessa extremidade aqui. Vou colocar outra aqui na outra extremidade. E agora eu vou encaixar nos dois encaixes. Deixa eu puxar ela para cá. Pronto. E aí eu vou colocar ela do outro lado. Então aqui eu já tenho o fechamento dos dois fechamentos. Eu vou só agora levar a correia lá do outro lado, certo? Vou encaixar aqui. Eu encaixo aqui. E agora eu vou só fazer o fechamento desse lado aqui, tá? Então, para fazer o fechamento aqui, eu tenho a correia sobrando aqui. Vou passar ela na minha outra engrenagem, até ela sair do outro lado. E aí eu vou prender o quê? A outra parte do puxador, para poder fazer a emenda aqui, tá bom? Então a gente vai usar outra travinha aqui. Para fixar a correia. E depois é só levar ele lá para dentro do trilho, do mesmo lado que a gente colocou a outra parte do puxador, e prender ela, tá? Então vou colocar desse lado aqui. Vou levar ela até lá.
aqui eu vou só colocar a travinha e colocar o parafuso, tá? Então, vou encaixar aqui, vou trazer a parte aqui, vou encaixar de volta aqui e eu já posso travar ela, tá? Vou colocar o parafuso aqui, pegar a chavinha ali. Pronto, já tem o trilho aqui central montado. Agora é só fazer, como eu fiz outra vez, fazer os ajustes, tá? Então, quando eu puxar aqui, ó, os dois vão fechar exatamente igual, tá? Agora é só colocar os rodízios, tá? Se for wave, você vai colocar os carrinhos wave aqui, tá? Detalhe, o wave, os carrinhos, para colocar eles, se for wave, você tem que, antes de fazer esse travamento, você tem que colocar primeiro os carrinhos, tá? Então eu vou tirar aqui rapidinho, só para mostrar para vocês, porque ele não vai caber ali direto pela engrenagem. Então tirei aqui, tirar essa draguinha. Então você faria assim, faria uma folguinha aqui, ó, e você iria colocando aqui um por um dos carrinhos, tá? Colocando um por um. Você coloca um por um aqui. Depois só fechar o sistema igual eu fiz da outra vez. Então, se você fosse usar o Wave, você não usaria esse puxador, tá? Você usaria esse puxador porque ele já é apropriado para os carrinhos. Ele tem essa travinha aqui, tá? Você poderia vir com esse pininho aqui, ó, e você coloca aqui dentro e você encaixa para não ter perigo dele soltar, tá? Então esse aqui ficaria preso aqui no lugar, tá bom? No final aqui você vai fazer o travamento dos carrinhos usando a nossa travinha aqui da engrenagem, tá? Então aqui você veria para poder fazer o travamento aqui. Eu colocaria por cima do fio aqui e você apertaria aqui com força aqui para poder travar os carrinhos, tá? Então ele ficaria preso aqui e do outro lado ele ficaria preso nesse puxador, tá bom? Aqui a gente está usando o sistema tradicional para prega. Para prega macho, prega fêmea, você vai usar os rodízios, esses rodízios aqui que são soltos um do outro. Então você pode ir colocando aqui, tá? Você pode ir colocando. A gente usa 10 rodízios para 1 metro, tá? Então a gente só multiplicar quando você for tiver um tamanho maior. E aí depois você vai prender sua cortina aqui, tá? No Wave você vai usar a fita para prender os botões em cada um. Deixa eu colocar desse lado que fica mais fácil. Ele tem um encaixe aqui para você colocar e ele vai fazer o formato das ondas. Então esse é o formato do Wave, tá? E ele é prático porque quando você quiser fazer a manutenção da sua cortina, é só desencaixar para poder lavar sua cortina e deixar ela com manutenção em giro, tá? Então esse aqui seria o formato Wave, tá? Finalizamos a montagem. Essa é a abertura central, né? A gente tinha mostrado já como era a abertura lateral. Então aqui está finalizado com uma junção, né? E também para esconder seu motor, você pode usar sempre esse acessório aqui na engrenagem para você prender sua cortina e esconder o motor, tá bom? Então essa é a montagem do trilho motorizado, abertura central e lateral. Então, gente, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e segue a gente nas redes sociais para mais dicas e mais tutoriais aí de como você aproveitar ao máximo os produtos da Inteco Motores.